hoje mesmo a Jesus seguir, seu pendão ousando ao combate. Muito bem, meus amados irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, o fruto da confiança. Como diz, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito capítulo 2, versículo 10. Observe, portanto, não é um dever nosso, não podemos fazer tais coisas, defraudar. Antes, temos que nos mostrar leais ao Senhor com toda boa obra, para que em tudo possamos sermos ornamentados pela doutrina de Deus, que o Senhor manifestou aos nossos corações. Louvado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Então, o fruto da fidelidade é um fruto imprescindível ao relacionamento do cristão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Lembremos-nos que a palavra de Deus é a verdade. Ela é apta para discernir a intenção e pensamento do coração, que é a qualidade de ser cheio de fé, a qual é o grande tema da Bíblia, é a fidelidade. Tal fé expressa-se no cristão como fidelidade. Fé e fidelidade são palavras cognatas. A fé aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel apresentaram suas ofertas a Deus. O Senhor aceitou a oferta deste e rejeitou a daquele. A razão não nos é revelada ali. No entanto, em Hebreus, verificamos que a fé de Abel em Deus fez a diferença, foi perfeita para Deus. Nesta oportunidade, estamos observando diferentes aspectos da fé, incluindo o fruto da fidelidade. Esta virtude baseia-se no nosso crer e na confiança profunda e permanente de que Ele nos sustentará em todas as circunstâncias da vida. Essa fé é demonstrada na santidade do caráter e da vida cristã dos filhos de Deus. Tratando-se do fruto do Espírito, há quem prefira usar o termo fé ao invés de fidelidade. Todavia, trata-se, portanto, de uma tradução mais precisa daquele, conforme no sentido mais amplo. A fé consiste na crença inabalável em Deus e no Evangelho, correspondendo ao tronco e não ao fruto. O fruto do Espírito é proposto como qualidade ou tributo. Agora, fidelidade é a característica de fé do Filho de Deus. Antes de entrarmos neste assunto, é importante desta virtude precisarmos entender o significado da palavra fé. Então, examinando, portanto, os seus aspectos de fé, todo homem nasce com uma fé natural relacionada simplesmente ao raciocínio humano. Por exemplo, quando embarcamos em um avião, precisamos acreditar que o avião está em condições mecânicas suficientes para o voo. Então, o piloto possui o treinamento para conduzir o avião. Então, exercemos esta fé em nosso cotidiano. Sendo assim, podemos crer em Deus sem, contudo, relacionarmos-nos com Ele. Quer dizer, uma fé natural. Agora, a fé salvífica é condicionada a nós quando ouvimos a palavra de Deus,
ungida pelo Espírito Santo, conforme Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Diante disso, queridos radioouvintes, fundamentados nesta fé, devemos confessar nossos pecados e aceitar o dom da salvação divina, conforme está escrito na palavra do Senhor. A fé ativa também é outra coisa importante. Nós vemos aqui a fé natural, a fé salvífica, a fé ativa. Então a fé ativa, depois que aceitamos a Cristo, alcançamos uma fé duradoura, uma crença firme e resulta em estar confiando em Deus, independente das circunstâncias. A fé viva impede-nos de sermos vencidos pelas provações. Manifesta-se a igreja através de milagres, curas e outras demonstrações de poder do Espírito Santo. É a fé divina mediante um dos dons do Espírito operando em um homem através de Deus. O fruto da fé, fidelidade, diferente do dom. Esta fé cresce dentro de nós. Está escrito em 2 Coríntios 10:15 e outros trechos. Jesus mencionou em Marcos capítulo 11, versículo 22, tende fé em Deus, disse o Senhor. Esta é a fé revelada num caráter íntegro e santificado segundo a palavra de Deus. A fé como crença também. Aquilo que é crido ou o conteúdo de uma crença é chamado de fé pessoal. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, conforme Atos 6 e 7. Então, queridos radiovintes, em outras palavras, estes sacerdotes aceitaram a doutrina do Evangelho, que passou a ser a sua fé, seu modo de crer em Deus. Os significados de fidelidade lá no Antigo Testamento é esclarecedor. Estudar os sentidos da palavra fiel no Antigo Testamento. Em número 12, versículo 7, pode ter o significado construir, tornar firme, estar permanente ou permanentemente fundamentado ou, quem sabe, fundado, confiar, ser verdadeiro, estar plenamente certo de algo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 20 é usada numa frase negativa tratando de lealdade. Já em Êxodo 18, nomear homens de verdade. Através desses exemplos constatados que a ideia principal da fidelidade no Antigo Testamento está relacionado à confiança, firmeza e convicção. Agora vamos trazer o sentido da fé no Novo Testamento. A palavra fé, no original no Novo Testamento, significa plena persuasão ou certeza fundamentada ao ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. É interessante observar que Jesus enfatizou ser a verdade e digno de toda confiança ao introduzir suas declarações no Evangelho de João com a frase na verdade, em verdade, digo-lhes a verdade. Assim, o fruto da fidelidade abrange as ideias básicas de integridade, fidelidade, lealdade, honestidade e sinceridade. O homem que tem essas características consigo é o fruto da fidelidade, que abrange as ideias básicas na vida do homem de integridade, fidelidade. O homem é leal, o homem é honesto, o homem é sincero, porque é um homem de Deus. Então a fidelidade é um atributo da Trindade. Deus Pai é fiel e também nos mostra que o Senhor Jesus é chamado fiel e verdadeiro. E ainda que o Espírito Santo tem o mesmo atributo, fidelidade. Nós encontramos a fidelidade, que é um atributo da Trindade, Deus Pai fiel, em Deuteronômio 7:9 e ainda 1 Coríntios 10:13. E o Senhor Jesus é chamado de fiel e verdadeiro em Apocalipse 19, versículo 11. E o Espírito Santo tem o mesmo atributo, fidelidade, aleluia, em Gênesis capítulo 5, versículo 22. Consideremos alguns desses textos básicos, aleluia,
desses testemunhos mencionados pela Bíblia acerca da fidelidade de Deus. Deus se veste de fidelidade, aleluia. A fidelidade faz parte da natureza pessoal de Deus. Ele é fiel, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é fiel no cumprimento de suas promessas. A Bíblia está bem clara, aleluia. E ela está repleta de promessas que nos foram concedidas por Deus, conforme 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Se Deus prometeu algo, reivindique, portanto, pela fé. É o que diz a palavra de Deus. Deus é fiel para perdoar. Temos esta palavra segura em 1 João 1:9. O perdão de Deus não se fundamenta no que sentimos, mas em nossa convicção de que Ele cumprirá sua palavra. Deus é fiel também em nos chamar. Deus nos chama para a salvação e serviço. Mateus capítulo 4, 18, 19, quando ali está Jesus Cristo que convidou os seus discípulos a conhecer seu plano também. É chamado o homem a conhecer o plano de Deus, a vontade para a nossa vida, como fez com Samuel, lá em 1 Samuel 3, 10 a 11, e seremos ainda santos, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Irmão, breve vem o dia em que Ele nos arrebatará deste mundo para nos encontrar lá nos ares, de acordo com sua promessa em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 3 a 17, que diz: nosso Senhor Jesus, aleluia, vai descer até a altura das nuvens e o Espírito Santo de Deus vai levar a igreja do Senhor. Aqueles que já morreram vão ressuscitar primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados para nos encontrar juntamente com Ele nos ares. Ali subiremos a presença de nosso Pai Celestial. Então os princípios da fidelidade é mantido. Há alguns princípios importantes relacionados à fidelidade, os quais precisamos considerar o estilo de vida do cristão e nortear seus relacionamentos. Isso é que é importante, os princípios da fidelidade, que vem marcar o seu dia a dia, o seu passo a passo rumo a Canaã celestial. A fidelidade e o amor, conforme nos diz, a fé que atua pelo amor, a fé com fundamento requer amor para expressar-se e manter-se ativa. Da mesma forma, meus irmãos, que os cônjuges demonstram o seu amor um pelo outro mediante a fidelidade, então provamos o nosso amor a Deus por meio da fidelidade à sua palavra e à sua vontade. Aleluia. A fidelidade e o sofrimento. A fidelidade na vida do crente inclui sofrimento por Cristo e com Cristo. Tem gente que diz: eu aceitei a Cristo, agora estou liberto, eu não tenho mais sofrimento. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Sobre esse aspecto, a fidelidade estará estreitamente associada à paciência, conforme Hebreus 6:12. A epístola aos Hebreus foi escrita em tempos de violenta perseguição. Em tais circunstâncias, esta virtude é realmente provada. O fruto espiritual da fidelidade capacita-nos a suportar qualquer circunstância. Para isso, o Senhor Jesus derrama o seu Espírito sobre a vida do crente, para que ele seja cheio do poder de Deus e fique preparado para toda a sua boa obra. Fruto da fidelidade que está relacionado à moral e à ética cristã, estabelecendo um padrão bíblico, aleluia, de responsabilidade com as palavras. A palavra do verbo do Senhor não deve mudar, porquanto o fruto da lealdade, honestidade e sinceridade está nele. Então a fidelidade e a lealdade, o fruto da fidelidade, torna-nos leais a Deus e a todos que nos cercam. O homem leal, ele apoiará o correto, quer esteja sendo prejudicado, mas ele está sempre do lado do que é correto. Nessa passagem, em Mateus capítulo 25, versículo 14, versículo 30, nos mostra que os servos fiéis agiram de acordo com a instrução de seu Senhor, apesar da ausência deste. Foram elogiados e ainda recompensados. O servo infiel foi castigado. Então isso quer dizer que nesta oportunidade chama a sua atenção para que,
quando nós somos fiéis, seremos recompensados pela nossa fidelidade. Mas quando nos tornamos infiéis, seremos castigados por aquele que tem o poder de matar e ainda mandar a alma para o inferno. Pois diz a palavra, não temer o homem. Nós não devemos temer o homem, mas temer a Deus, que tem o poder de matar o homem e ainda mandar o espírito para o inferno. Nós temos que estar sempre nessa constância, sempre trabalhando, sempre fiéis, não desistir na palavra de Deus, manter autêntico cristão, é um fiel na frequência à igreja, no cumprimento de seus compromissos e em seus tratos, e isso inclui empréstimos, prazos e tantas outras coisas. A fidelidade na mordomia cristã também, porque alguns que chegam até sentar em lugares pelo Espírito, ou quem sabe pela razão de alguma coisa, o fruto do Espírito quanto à fidelidade é essencial ao ministério evangélico, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 14, e outros, nessas últimas passagens, o que significa? O bom depósito confiado aos cuidados dos mordomos de Deus. Primeiro, é nossa responsabilidade partilhar o evangelho de Jesus Cristo com os outros. Queridos irmãos, está em Lucas 12, 42, foi Jesus quem falou, devemos ser fiéis aos ensinos da palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Esse tipo de fidelidade inclui a administração do tempo, dos talentos e das posses, pois tudo é do Senhor. Tudo pertence a Deus. A nossa conclusão, o que nós estamos aqui abordando, querido rádio ouvinte, amigo, o fruto da confiança, então nós vamos fazer a conclusão. A fidelidade como parte do fruto do Espírito é imprescindível ao cristão em seu relacionamento com Deus, com os outros e consigo mesmo. Através da fidelidade, tornamos-nos diferentes dos outros que não temem a Deus. O Senhor está procurando os fiéis para andarem com Ele e servi-lo, conforme o Salmo 101, versículo 6. Deus procura aqueles que são fiéis aqui na terra. Você quer andar com Deus? Seja fiel a Deus. Você quer ser abençoado? Seja fiel a Deus. Você quer ser vitorioso? Seja fiel a Deus. Ele tem tudo de bom para nós e ainda muito mais, o melhor, a salvação, o nosso nome a ser escrito no livro da vida. Quando nós o confessamos e permanecemos até o final, seremos salvos, como disse Jesus. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, em o nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, é que nós suplicamos a tua bênção. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo, meu Pai, que clama por ti aqui na face da terra. Em o nome de Jesus, Pai, estende a tua mão para nos abençoar. Os teus ouvidos estejam atentos à nossa oração. E os teus olhos, meu Pai, fixos para cada um de nós, a nos guiar, a nos dirigir às mansões celestiais. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus.